Breve resumo do livro de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel é uma narrativa fundamental na Bíblia hebraica e no Antigo Testamento cristão. Ele aborda a transição de Israel de uma confederação de tribos para uma monarquia unificada. Esta transformação é marcada por eventos significativos que moldaram o futuro da nação. O livro começa com a história de Ana, uma mulher estéril que clama a Deus por um filho. Sua oração é atendida e ela dá à luz Samuel, que se tornará um profeta e juiz de Israel. Ana dedica Samuel ao serviço do Senhor, entregando-o ao templo sob a tutela do sacerdote Eli. Samuel cresce em sabedoria e favor diante de Deus e dos homens. Ele se torna um líder respeitado, guiando Israel em tempos de crise e chamando o povo ao arrependimento. A sua liderança é marcada por um forte compromisso com a palavra de Deus e a justiça. Com o passar do tempo, os israelitas pedem um rei para governá-los, desejando se igualar às nações ao seu redor. Samuel relutantemente apresenta a demanda a Deus, que orienta Samuel a atender ao pedido do povo, mas também o avisa sobre as consequências de ter um rei humano. Saul é escolhido como o primeiro rei de Israel, ungido por Samuel. No início, Saul é bem-sucedido em suas campanhas militares e ganha o apoio do povo. No entanto, sua desobediência a Deus e suas falhas morais começam a minar sua autoridade e legitimidade como rei. Deus rejeita Saul como rei e instrui Samuel a ungir um novo líder. Samuel vai à casa de Jessé em Belém, onde encontra Davi, um jovem pastor. Davi é ungido como futuro rei, embora ainda permaneça sob a liderança de Saul por um tempo. A relação entre Saul e Davi se deteriora, em parte devido à inveja de Saul pelo sucesso e pela popularidade crescente de Davi. Davi se torna um herói nacional após derrotar o gigante Golias, o que provoca ainda mais ciúmes em Saul. Saul tenta matar Davi repetidamente, forçando-o a se tornar um fugitivo. Davi, apesar de ter várias oportunidades de matar Saul, recusa-se a fazê-lo, mostrando respeito pela unção de Deus sobre Saul como rei. Nos anos em que Davi vive como fugitivo, ele reúne um grupo de seguidores leais e se envolve em várias batalhas contra os inimigos de Israel. Ele também demonstra caráter e compaixão, mesmo em meio à perseguição. O livro de 1 Samuel também ilustra a importância da obediência a Deus. As falhas de Saul são frequentemente contrastadas com a fidelidade de Davi. A narrativa destaca que o coração de Davi, embora imperfeito, busca a vontade de Deus. A história culmina com a morte de Saul em uma batalha contra os filisteus. Ferido e desolado, Saul se suicida, e Davi lamenta a perda de seu rei e amigo, reconhecendo o trágico destino de Saul. Após a morte de Saul, Davi é ungido rei sobre Judá e mais tarde se torna rei de todo Israel. Sua ascensão marca o início de um novo período de prosperidade e unidade para a nação. O livro também aborda a importância da liderança e da responsabilidade. Davi, apesar de suas falhas pessoais, é considerado um homem segundo o coração de Deus. Seu governo é caracterizado pela busca de justiça e pela adoração ao Senhor. 1 Samuel é um relato rico em lições sobre fé, liderança e a relação entre Deus e seu povo. A transição de juízes para uma monarquia é um tema central, mostrando como Deus guia e disciplina seu povo. A obra também enfatiza a necessidade de um coração submisso a Deus. A desobediência de Saul serve como um aviso sobre as consequências de se afastar da vontade divina. A história de Davi, por outro lado, oferece esperança de redenção e restauração. Além disso, o livro apresenta um forte contraste entre a aparência e a essência. Davi, um simples pastor, é escolhido por Deus, enquanto Saul, que parecia ser o ideal de um rei, falha em seguir a vontade divina. As relações interpessoais são uma parte vital da narrativa, desde a amizade entre Davi e Jonatas, até a rivalidade entre Davi e Saul. Essas dinâmicas revelam as complexidades da natureza humana e a importância das alianças. O livro de 1 Samuel é, portanto, uma rica tapeçaria de eventos, personagens e lições espirituais. Ele estabelece as bases para o que está por vir na história de Israel, incluindo o reinado de Davi e a promessa de um descendente que governaria eternamente. O livro de 1 Samuel não apenas narra a história de figuras proeminentes como Samuel, Saul e Davi, mas também reflete sobre a natureza do poder e da liderança. A ascensão e a queda de Saul servem como um alerta sobre os perigos da soberania humana sem orientação divina. A desobediência de Saul, que culmina em sua rejeição por Deus, sublinha a importância de estar em sintonia com a vontade de Deus. Além disso,
As experiências de Davi como fugitivo revelam a complexidade da liderança e da confiança. Ele enfrenta desafios imensos, mas sua fé em Deus o fortalece. Cada fuga e cada batalha são oportunidades para Davi crescer em caráter e dependência de Deus. A forma como Davi lida com a perseguição de Saul demonstra sua integridade e o respeito que ele tem pela unção de Deus sobre Saul, mesmo quando este se torna seu inimigo. As amizades formadas ao longo do caminho são outro aspecto importante da narrativa. A relação de Davi com Jonatas, filho de Saul, é um testemunho profundo sobre lealdade e amor. Jonatas reconhece a mão de Deus sobre Davi e, apesar de sua lealdade a seu pai, faz alianças com Davi, mostrando que a verdadeira amizade pode transcender laços familiares e rivalidades. A relação entre os israelitas e os filisteus também é um pano de fundo significativo para o livro. As guerras constantes e os conflitos com os filisteus refletem a luta de Israel para estabelecer sua identidade e segurança como nação escolhida por Deus. A vitória de Davi sobre Golias não é apenas uma questão de força física, mas uma demonstração de fé inabalável que inspira o povo de Israel. O livro de 1 Samuel também fornece uma crítica à cultura da monarquia. Embora os israelitas desejassem um rei, a narrativa mostra que a verdadeira liderança deve ser fundamentada em princípios de justiça e obediência a Deus, não apenas em poder e prestígio. A falha de Saul em seguir as instruções de Deus contrasta com a busca de Davi por um relacionamento mais profundo com o Senhor. Samuel, como profeta e juiz, desempenha um papel crucial em toda a narrativa. Ele é o intermediário entre Deus e o povo, guiando-os em tempos de crise e arrependimento. Sua vida de oração e devoção exemplifica a importância da comunicação com Deus e a intercessão pelo povo. A espiritualidade é um tema central em 1 Samuel, mostrando que a liderança de Deus é essencial para o sucesso da nação. O livro enfatiza que a verdadeira adoração não é apenas ritualística, mas envolve um coração que busca agradar a Deus. Isso se reflete nas ações de Davi, que apesar de suas falhas, busca a vontade de Deus em suas decisões. Além disso, a narrativa de 1 Samuel explora as consequências da desobediência. O triste fim de Saul, que termina sua vida em desespero, serve como um lembrete de que afastar-se de Deus leva a um caminho de destruição. A história de Saul contrasta com a vida de Davi, que mesmo quando peca, se volta para Deus em arrependimento. A escolha de Davi como rei também prefigura a importância do coração em liderança. Deus vê além das aparências, escolhendo Davi não por sua estatura ou habilidade militar, mas por seu coração. Isso estabelece um princípio fundamental na liderança. Um líder deve ter integridade e um desejo sincero de seguir a vontade de Deus. Samuel também é uma obra que fala sobre a esperança e a redenção. A história de Davi, que se levanta de um simples pastor para ser o rei de Israel, é um símbolo de que Deus pode usar qualquer um para cumprir seus propósitos. Através de Davi, Deus promete um futuro glorioso para Israel, culminando na promessa messiânica. O livro termina com a morte de Saul e a ascensão de Davi, preparando o terreno para os eventos que se desenrolarão em 2 Samuel. Essa transição é crucial para a narrativa bíblica, pois marca o início de um novo capítulo na história de Israel, onde Davi se tornará uma figura central e o modelo de um rei segundo o coração de Deus. Dessa forma, 1 Samuel é mais do que uma simples crônica histórica. É uma obra rica em lições espirituais, morais e éticas que continuam a ressoar nos dias de hoje. Através de suas histórias e personagens, o livro convida os leitores a refletirem sobre a natureza da fé, a importância da obediência e o papel da liderança sob a orientação divina. Este foi um breve resumo do livro de 1 Samuel. Até mais!